Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a arte egípcia, né? Os egípcios, as suas curiosidades e tudo que eles fazem. Então, o que são as múmias, como que é o processo de mumificação, como que é essa arte aí tão bonita que os egípcios faziam, ao mesmo tempo tão assustadora da gente imaginar como que eles conseguem, né? Conseguiam preservar alguns corpos que são encontrados até hoje, aí, de 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, o que são as múmias? Com certeza você já deve ter visto por aí alguma múmia como esta aqui, em um filme, ou num desenho, ou num museu, né? Mas você sabe o que são as múmias e qual é a sua origem? Então, as múmias são corpos de pessoas ou animais, né? A gente vai ver que os animais também são mumificados, que depois de morrer eles ficam preservados por uma ação da natureza ou uma ação humana. Ou seja, quando em locais muito secos, muito frio ou com pouco oxigênio, os cadáveres podem ficar preservados, porque os pequeninos organismos que se alimentam dos corpos mortos não têm condições de agir nesses ambientes. Nesse caso, ocorre o que chamamos de mumificação natural, que é a mumificação ocasionada pelo ambiente, né? Pela forma da natureza como está ali. Já as múmias, como aquelas do desenho que a gente viu, enroladas em tiras de tecido, têm a sua origem no Antigo Egito e elas foram feitas entre 5.000 e 2.000 anos atrás, mais ou menos, tá? Os egípcios acreditavam que a vida continuava após a morte do corpo, em outro mundo, e para que o morto pudesse viver bem essa outra vida, seu corpo precisava ficar preservado. Dessa forma, os egípcios desenvolveram um complicado e longo e caro processo de mumificação. Então, muitas pessoas acham que o processo de mumificação é algo rápido e fácil. Não, demora-se meses para que ele seja concluído, tá? Como parte da preparação para a vida após a morte, junto com as múmias eram guardados tesouros, amuletos de proteção e objetos pessoais que pudessem ajudar a pessoa no que eles acreditavam numa nova vida. Então, para preservar esses objetos e a própria múmia de ladrões e curiosos, as tumbas egípcias costumavam ser lacradas, algumas tinham suas entradas escondidas e muitas delas pareciam um labirinto. As conhecidas pirâmides egípcias são apenas um dos tipos de tumbas. Existem vários tipos de tumbas diferentes. Umas que eram mais simples, que pareciam umas espécies de casas quadradas, algumas coisas assim. Geralmente, as grandes, as pirâmides eram dos faraós. Então, além da mumificação humana, tinha a mumificação dos animais. Então, a gente tem aqui, um elefante mumificado. Esse foi encontrado, ele tem cerca de 3.000 anos atrás. Esse gatinho aqui mumificado tem em torno de 2 a 2.500 anos atrás. E aqui é uma foto de vários, tá? Que tinham. Então, a gente tem aqui, parece um carneiro, onça. Os crocodilos eram animais bastante encontrados que foram mumificados também. Então, muitos animais também se transformaram em múmias, né? Por que eles faziam isso? Por diferentes motivos. Então, os animais podiam ser mumificados por serem animais de estimação daquela pessoa que morreu, né? Então, eles faziam como oferenda aos deuses, ou por serem animais sagrados para o povo egípcio, né? Então, assim, dizem que dos faraós, todo animal que ele tinha de estimação, esse animal depois era mumificado junto e colocado junto com ele nas pirâmides ou nas tumbas, né? Ou porque eles eram animais sagrados, né? No caso, o gato. O gato é um dos animais considerados sagrados para os egípcios, né? Por isso que falam, tem várias histórias que envolvem gatos, que eles são animais místicos, animais sagrados, que eles têm sensibilidade, né? Então, vem aí daí dos egípcios. No Egito, por exemplo, há registro de um cemitério que eles encontraram e foi encontrado mais de 300.000 múmias de gato. Então, acredita-se que todos os gatos que morriam mesmo, eles eram mumificados. Então, mesmo que fosse pessoa mais simples, ela pagava para que os deuses, protegessem esse animal. Mas de onde então vem a história da maldição das múmias e do medo que elas costumam causar? Provavelmente do fato de que as tumbas egípcias guardavam
algumas inscrições, umas escritas dizendo que quem perturbasse o morto seria amaldiçoado. E os egípcios faziam essas escritas ali, né? Deixavam ali em forma de hieróglifo, que a gente vai ver o que são os hieróglifos egípcios, para afastar os ladrões e impedir que esse corpo mumificado alguém mexesse ou mexesse nele ali. Então, por isso que vem aí essas histórias de terror, essas coisas envolvendo aí as múmias, né? Nos filmes que a gente vê, tem bastante coisa falando assim de quem perturbasse ali aquela múmia teria ali vários azar, né, maldições. E aí como que funciona o processo de mumificação, né? Primeiro eles vão lavar o corpo daquela pessoa, né, que vai ser mumificada. Eles vão lavar esse corpo com água do rio Nilo, que era o rio sagrado deles, vinho, e muitas vezes eles colocavam chá de ervas, né, daquelas ervas que eles consideravam assim como sagrada e que eles utilizavam. Acabando de limpar, eles faziam um corte embaixo do peito, né, estão vendo aqui? E retiravam todos os órgãos que tinham ali, menos o coração. O coração permanecia no corpo, porque eles diziam que era a parte mais sagrada do ser humano, então o coração ficava ali. Tirava-se todos esses órgãos daí, e para tirar o cérebro era proibido cortar a cabeça. Então eles jogavam uma espécie de ácido pelo nariz desse defunto, e aquilo derretia aquele cérebro, colocava-se um gancho naquele nariz e puxava-se o cérebro para fora. Lavava-se todos esses órgãos e guardava eles em espécies de vasos, tá? Deixavam ali guardados e depois isso ia com eles junto para a tumba. Segundo passo, eles vão preencher esse corpo com água e uma espécie, um sal mesmo, que chama natrão. É um sal que é da região dos egípcios, então eles colocavam muito sal e água e deixavam por 40 dias esse corpo descansando lá, para que ele fosse desidratando. Então aqui ele vai soltando toda a água do corpo. Depois eles tiravam, lógico, esse corpo daí, né, e limpavam ele todo para que tirasse esse sal. E aí eles preenchiam todo esse corpo com ervas, escritas sagradas, o linho, né, que era o tecido que eles usavam. Então eles iam preenchendo com plantas, né, com as ervas especiarias, e depois eles vinham e iam fazer o processo realmente aí da mumificação final. São tiras de linho, era o tecido que eles usavam, e eles usavam uma cola, uma espécie de cola que até hoje não se sabe ao certo como eram. Em alguns outros povos, sem ser os egípcios, que também faziam mumificação, eles usavam também uma espécie de cola, cada um fazia de um jeito, para que essas tiras não se soltassem. Então, acredita-se que até essa cola era algo assim, bem especial para ajudar na conservação desse corpo aí. E depois, por último, né, colocava-se esse corpo dentro do sarcófago, e esse sarcófago dentro de uma tumba, né, ou da pirâmide, independente da tumba do que tinha naquela época. Então esse era o processo, todo o processo de mumificação. E os animais eram feitos do mesmo formato. A nossa atividade, a gente vai produzir uma múmia, tá? Então, quais os materiais que a gente vai precisar? Um rolinho de papel higiênico, aquele que fica no meio do papel higiênico, o próprio papel higiênico, uma colinha branca, cola líquida, sem ser a bastão, a tesoura, um lápis de cor preta ou uma canetinha preta e um papel para a gente fazer os olhinhos, uma folha de sulfite ou do caderno de desenho mesmo, tá? Então vamos para o próximo vídeo que a Pro vai fazer e vocês vão acompanhar aí para a gente produzir essa múmia, certo?